Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus, né? Mais uma vez, estamos aqui, Deus abençoe o Moacir por ter dirigido esse trabalho. Vamos estar dando início aqui ao nosso estudo desta manhã e também a Santa Ceia, né? Nós hoje estamos no 6º dia do nosso estudos, que eu estou chamando de Desvendando o Livro de Gênesis, né? Hoje nós vamos estar encerrando o capítulo 11. Vamos até o capítulo 11. Nós vamos ver o dilúvio e vamos ver a Torre de Babel e termina o capítulo 11. Próxima semana já entra na vida dos patriarcas, né? Será o primeiro Abraão. Amém? Irmãos, o bispo Quirino não está aqui nesta manhã, ele está muito gripado em casa, tá? Nós vamos, no final, estar apresentando ele em oração para Deus abençoar, que ele se recupere e que possa estar aqui o mais breve possível, né? À noite, Deus abençoar, participando aqui conosco, amém? Com certeza o bispo está lá vendo a live, que Deus possa abençoar no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. As nossas tecnologias, né? Que hoje nós já temos uma certa dependência dela. E é muito boa, né? A tecnologia, quando ela é usada da forma correta, ela nos ajuda muito e facilita muito a nossa vida. Amém? O tema geral de todo esse trabalho é luz para o meu caminho, é a tua palavra, né? Por que escolhemos esse texto ou esse tema que está em Salmos, né? Porque a palavra de Deus, ela serve de luz para iluminar o nosso caminho, iluminar por onde nós vamos passar, nos traz clareza da vida, da existência, né? Então, por isso nós escolhemos esse tema. Vamos adentrar aqui a nossa introdução hoje. Nós vimos então no estudo anterior, os capítulos 4, 5 e 6 de Gênesis, que o pecado estava então generalizado, né? Vimos da criação do dia 1 até o dia 6º, quando Deus então termina a criação, o 7º dia o descanso, e logo em seguida, no capítulo 3, nós já vamos ver Eva sendo tentada pela serpente e desobedecendo a Deus, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, dali para frente, então vai se desencadear uma generalizada de pecado de todo jeito nas gerações. A primeira geração que será Caim, e depois Abel. Caim logo já mata o seu irmão Abel. 130 anos depois, Eva vai dar à luz a Sete, e vai dizer: esse é o varão que Deus me deu, em lugar de Abel, que Caim matou. E aí nós vimos aquela linhagem de Caim, falamos disso, vamos tocar alguma coisa sobre isso, que a linhagem de Caim foi perversa, foi amaldiçoada, e não quis retornar aos caminhos de Deus, e por isso a geração de Caim, ela vai ser toda destruída ou extinta no dilúvio, com o dilúvio. Só que Deus, ele vê também, antes de aplicar o dilúvio, que é o que nós vamos ver, que houve aquela mistura, que uns falam é a geração de Sete, é a geração de Caim. Nós vimos que o texto não mostra nada disso. O texto não fala isso. Então eu estou enfatizando muito aqui para os irmãos a compreensão do que é interpretação e do que é tradução. Então, a interpretação nós temos N's, né, várias, mas toda interpretação, ela precisa estar coerente com o texto bíblico, né? E nós fizemos isso aqui, até mesmo no original hebraico, para nós compreendermos. Quando entra então a questão dos gigantes, que é aí que Deus vai se indignar
e vai proclamar o dilúvio, vai dizer que essa geração ali seriam todos extintos, não só a de Caim, mas todos. O único que iria se salvar seria Noé e a sua família dentro da arca, né? E assim, para você ficar com desejo de conhecer mais, de buscar mais entendimento sobre isso, a minha pergunta que fica, quando as pessoas trazem algumas interpretações do texto, quando fala assim, os filhos de Deus escolheram dentre as filhas dos homens, aquelas que eles queriam, porque eles queriam gerar filhos, tá? Então as interpretações, elas tentam trazer para nós uma compatibilidade com o entendimento humano. E aí então diz assim, olha, aqui é a geração de Sete e a geração de Caim. Por quê? Porque não tem como anjos, ou lá os filhos de Deus, né, ter relação com mulheres. Ok, tudo bem. Mas a indagação que nós colocamos para nos despertar é: se a geração de Caim e a geração de Sete pecaram, se contaminaram, e isso é fato, é verdade, por que então que o texto não fala que foi a geração de Caim e Abel? Muda e diz assim, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, seja qual for a interpretação, nós não conseguimos entender plenamente o que esse texto está dizendo. Porque ele vai dizer, antes desse relacionamento, já existia gigantes na terra. E a palavra gigantes ali é nefilins. E nefilins não significa gigante. Nefilins significa caídos. Caídos. E no Novo Testamento, Pedro vai falar sobre isso, Judas vai falar sobre isso, de anjos caídos, e também Apocalipse, tá? Então, tem aquele mistério muito grande do que seria isso. A minha interpretação, a minha forma de entender, nós não conseguimos, até falei isso muito nos vídeos que rodou na rede social, nós não conseguimos entender completamente, mas nós não podemos colocar o que o texto não apresenta. Não dá nenhuma base para nós seguirmos. E a tradição judaica, sim, a tradição judaica vai dizer que sim, que foram anjos. Aí, muitos pegam e dizem assim, não, mas Jesus disse que na ressurreição nós seremos como os anjos, que não se casam, não se dão um casamento. Sim, na ressurreição. E os anjos também, né, lá no céu, eles não fazem isso. Concordo plenamente. Mas, uma vez que o anjo se materializou, quando anjo que é espiritual também, que é espírito, né? Melhor dizendo, não come. Mas quantos anjos que nós vemos na Bíblia comendo? Inclusive com Abraão, degustou uma refeição, ainda falou que a refeição estava saborosa. Então, qual que é a proposta, depois de tantas pesquisas que eu tenho para isso? Que, por exemplo, vamos pegar aqui Lúcifer. Lúcifer, ele intentou ser maior do que Deus, intentou usurpar o trono de Deus. Aí a pergunta, Deus proibiu ele intentar isso? Não, Deus não proibiu. Ele fez isso, ele conseguiu aliados de outros anjos, a Bíblia deixa isso bem claro, diz que 1/3 dos anjos o acompanhou, só que Deus não deixou ele ir para frente no seu intento. Deus então derrubou ele desse seu projeto. A mesma coisa, nós poderíamos entender que Deus não permite que anjos tenham gerações, tenham filhos, muito menos com mulher. Mas isso não está dizendo que os anjos não poderiam, uma vez materializado, fazer qualquer coisa desse gênero. E é exatamente a mesma conclusão que Deus deu para Lúcifer, Deus vai dar para esses anjos e para essa geração. Vai encerrar os anjos em prisões eternas, que é o que a Bíblia diz, né? E esta geração, né, digamos, híbrida, da relação desses dois seres que não tem explicação, for extinta. Então, a mesma coisa quando a Bíblia nos ensina, dizendo para nós não pecarmos. A Bíblia nos diz para nós não pecarmos, sim ou não?
Sim, mas ela proíbe você de pecar? Não proíbe. Por quê? Porque você pode pecar à vontade. Só que vai chegar o momento que Deus não vai mais tolerar isso. Deus vai botar um ponto final, ok? Então essa seria a interpretação desta geração antediluviana, o porquê que ela vai ser então extinta, o porquê que Deus se indignou tanto, né? Quando a gente pega a geração de Sete, se nós pegarmos a geração de Sete e a geração de Caim, e dizer que Sete eram os filhos de Deus e Caim os filhos dos homens, e que houve entre eles ali uma mistura dessas gerações, e alguns autores vão dizer também que houve a partir dali um caso de bigamia, de poligamia e etc. Não dá para seguir. Por quê? Porque a partir de Abraão, a bigamia, a poligamia ainda segue na própria Bíblia. O próprio Abraão, o próprio, só não Isaac, mas o próprio Jacó. Tá? Então, seja, irmãos, é por isso que esse luz para o meu caminho é para nos despertar para o que a Bíblia diz e para dentro de uma interpretação correta com a palavra de Deus, não por interpretações convenientes ou que as pessoas, por não entender, a meu ver, por não entender o texto, eu quero dar um jeito. Não, irmão, tem texto que nós não entendemos e pronto, não entendemos, pelo menos no momento. Não temos essa capacidade de interpretar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Abordamos também as duas genealogias, foi o que eu acabei de dizer aqui, né? E dessas duas descendências, e da descendência de Sete vai nascer Noé. Falamos algumas coisas sobre os filhos de Deus, filhos dos homens, que também já disse aqui. E por fim vimos a indignação de Deus com a impiedade e a proclamação do dilúvio como juízo para destruir toda aquela geração. Hoje nós vamos estudar então os acontecimentos do dilúvio e os acontecimentos da Torre de Babel, pós-dilúvio. A Bíblia, irmãos, ela é um livro de muita profundidade e escrita milhares de anos para trás, Mesmo quando as primeiras partes da Bíblia começam a ser escrita, que é datada aí em torno de 1400 e pouco antes de Cristo, que começa a ser redigida nesse formato que nós temos por Moisés, o mundo não começa ali, o mundo não começa em Moisés. Moisés, ele está narrando, no mínimo, jogando para trás de Moisés, 2.000, 3.000 anos. Dentro da visão judaica, o mundo tem, de Adão até agora, 5.700 e poucos anos, certo? Mas o que nós vamos mostrar aqui hoje, que muita coisa ainda tem para a gente ficar sabendo dentro disso. Eu fiz aqui a genealogia de Deus, olha só. Deus, Adão, Eva, Caim, Abel. Aí vem Sete, da linhagem de Caim, Enoque, Irade, Meujael, Matusalém, Lameque. Lameque, ele vai casar com Ada, vai ser o primeiro bígamo, e vai ter um filho chamado Jabal, o outro Jubal. Depois também ele toma por mulher Zilá, e vai ter Tubal-Caim, e vai ter Naamá, tá? Eu não vou nem entrar aqui em falar quem é essa Naamá, deixa para uma outra vez. Mas essa é a geração de Caim, que essa descendência vai ser então extinta totalmente no dilúvio. O mundo que nós conhecemos hoje, dentro da narrativa do Gênesis, somos todos descendentes de Noé e dos seus 3 filhos, tá? O dilúvio, então, como começou? O nascimento de Noé, filho de Lameque. Nós vamos ver que, na verdade, vocês viram que o Caim aqui, ele tem um filho chamado Lameque. Existe 2, tá? Existe o Lameque, da descendência de Caim, e existe o Lameque, da descendência de Sete. Então, Noé, ele é descendente de Lameque, da linhagem de Sete. Diz assim: aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé. Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Dentro aqui já desse texto, quando Lameque tem o seu filho Noé, Noa, em hebraico, Noa, ele já está trazendo ali
uma expectativa de alívio, né? Dizendo assim, olha, esse vai nos aliviar. Por quê? Lembra quando Deus disse para a serpente, da semente da mulher nascerá um que pisará a sua cabeça. Então, as gerações de Caim, ou melhor, de Adão, eles sempre estavam esperando que esse alguém nascesse, esse alguém viesse, que era então a promessa do Messias, né, que nós sabemos, que é Jesus quando ele nasceu. Então aqui quando Lameque ele tem o seu filho Noé, ele também já começa a ter essa esperança, olha, ele vai nos aliviar do nosso trabalho, das nossas mãos, causada pela maldição que o Senhor lançou sobre a terra, porque foi isso que Deus fez, né? A partir do pecado de Adão, a terra foi então amaldiçoada, com dificuldades para trabalhar, para ter o seu sustento. Então nós podemos perceber, pelo nome que Lameque dá a Noé, nos aliviará, que essa geração estava vivendo dias de sofrimento, dias de grande sofrimento, né? Qualquer semelhança com os nossos dias, né, não será mera coincidência para que a volta do Senhor aconteça, né? Então, o que foi o dilúvio? O dilúvio foi um juízo catastrófico de Deus como punição ao pecado cometido por aquela geração. E não temos nem como enumerar quais eram os pecados, mas de tal forma foi que Deus disse, isso não vai seguir, isso não vai prosperar, não pode ser desse jeito, né? Aqui nós entendemos que Deus, irmãos, Ele nos deu livre-arbítrio. Exatamente, Ele nos deu o que permitiu essa geração fazer o que fizeram. Como nós falamos hoje, nós temos o livre-arbítrio. Só que Deus, lá no final, vai pedir uma prestação de contas de todos nós. E quem não estiver dentro ou adequado àquilo que Deus, ao plano de Deus, ao projeto de Deus, nós já sabemos em Apocalipse o que vai acontecer, né? Gênesis 6,5 diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E ao constatar a grande violência dos homens, e que seus planos eram continuamente de maldade, Deus então diz, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então aqui está a declaração da indignação de Deus com aquela geração, né, para poder trazer o dilúvio como juízo, né? Deus decide dar cabo de toda a humanidade e de todos os animais. E dentro desse texto de Deus, dessa declaração de Deus, a reflexão que nós podemos fazer é a seguinte: se a situação não fosse irremediável, não fosse algo tão grave, por que Deus iria tomar uma decisão tão drástica dessa, né? Além de acabar com todos os homens, seres humanos, também com os animais. E no Novo Testamento já nos fala que esses anjos, Judas, você vai ver ele dizendo que anjos que não permaneceram nas suas moradas, mas que resolveram sair daquilo que era o plano de Deus, Deus os trancafiou em prisões eternas, tá? Então, dentro de várias interpretações, pessoal, Judas está falando exatamente desse momento aqui, tá? Diz aí no 6,13, então disse Deus a Noé, o filho do homem é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Noé, por ser homem justo, foi escolhido por Deus para ser salvo da grande destruição que viria sobre a terra. A reflexão que nós fazemos aqui, por que Deus então escolheu Noé? O texto é bem claro, Noé era justo. Em hebraico é tzadik, ele era justo. Em meio ao quê? A uma geração corrupta, a uma geração corrompida. Então, daí para nós refletirmos, nós, em nossa geração, precisamos também ter Noé como exemplo. Ser justo, e justo aqui, irmãos, não é no sentido, porque a Bíblia diz em todos os seus caminhos, não é em dizer assim, não, porque eu estou na igreja, porque eu sirvo a Deus, justo
em tudo. E diz assim, andava com Deus, ou seja, obedecia aos preceitos de Deus. É isso que nós temos que fazer. Não basta ser servo de Deus, estar na igreja. Nós temos que ser justo em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes. Amém? Noé andava com Deus e em meio a uma geração corrompida. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Essa então foi a decisão que Deus tomou. E vai Noé começar a colocar em prática aquilo que Deus havia dito para ele, né? Deus anuncia 2 juízos também. O primeiro, o dilúvio, para dar fim na espécie humana, e o segundo, a diminuição dos dias de vida do ser humano, que diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aí eu já digo, tem também algumas interpretações aqui. Alguns vão dizer assim, não, 120 anos é do período que Deus anunciou o dilúvio para Noé, até o momento do ano 600 da vida de Noé, que Deus vai derramar o dilúvio. A maioria entende por esse caminho, mas a outra não, de fato Deus, a partir do dilúvio, ele diminuiu o tempo de vida. E eu coloquei na revista para vocês verem a idade desde Adão até Abraão e como a idade foi diminuindo, de fato, né? Até quando nós chegamos em Moisés, que morreu com 120. Teve pessoas que viveu mais? Sim. Mas qual que é a conclusão que a gente tem? Que esse segundo juízo de Deus, da diminuição dos anos de vida, ele não foi aplicado de uma vez, ele não foi aplicado rápido, mas ele foi devagar, paulatinamente. O ser humano foi perdendo aquela longevidade, não ia viver mais do que 120 anos. A nossa geração mostra isso, o que tem acontecido, não é? Quanto à diminuição dos dias de vida do homem, foi uma diminuição drástica para 120 anos, né? Quem vivia quase 1000, caiu para 120, mas não foi de imediato, foi sendo aplicado nas gerações depois do dilúvio, pouco a pouco. Vejamos aqui a tabela que eu coloquei. A vida mais curta nas gerações pós-diluviana: Adão, 930 anos, Sete, 912, Enos, 905, Cainã, 910, Maalalel, 895, Jered, 962, Enoque, 365, que é aquele que vai ser tomado para Deus também, é outro caso, né? Matusalém, que é o mais velho, 969, Lameque, 777, Noé, 950, Noé viveu 600 antes do dilúvio, depois do dilúvio mais 350 anos, depois Sem viveu 600, Arfaxade, 438, Selá, 433, Éber, 464, Peleg, 239, Reu, 239, Serug, 230, Naor, 148, Terá, 205, Abraão, 175 anos, Isaac, 180, passou um pouco, né? E Jacó, 147. Então, ou seja, dá para nós vermos no gráfico como os anos de vida foi só declinando, só caindo, tá? Também isso foi um juízo de Deus, e muitas outras questões que tem além disso, tá? A construção da arca. Deus comunicou a Noé acerca do juízo que seria derramado sobre a terra e disse a ele para construir então uma arca. Faz para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Aí no livro de Gênesis você vai ver as dimensões da arca, e que traduzido em nosso
em nossa metragem hoje, ele daria o equivalente a 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Tá? Lá está medido em côvados, mas se você pegar o côvado, que é em torno de 45 a 50 centímetros, tá? Dá essa metragem que eu acabei de dizer. Noé, então, ele tinha 600 anos quando entrou na arca. E diz o texto, Gênesis 7, 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Lembra que, quando nós falamos nas primeiras aulas, que antes do dilúvio, existia a expansão, quando Deus criou a expansão. E a expansão era um véu de água que tinha por cima da terra. Até então, na época de Noé, a Bíblia diz que nunca havia chovido, mas apenas uma neblina caía e regava a terra. E essa expansão, essa água, esse lençol de água em cima, é chamado de raquia. E é exatamente aqui que Deus está dizendo que as janelas do céu, lembra disso? As comportas do céu se romperam. Então, não foi só chuva. A Bíblia diz que as comportas do céu se romperam, derramando água. Os abismos de baixo lançaram as suas águas para cima e choveu 40 dias e 40 noites. Então, essa catástrofe do dilúvio aconteceu exatamente com esse tanto de água, né? E que é o que muitos intérpretes, estudiosos vão debater, que é o seguinte: será que teria condições de ter tanta água assim para subir 7 metros acima do pico mais alto da terra? Então a discussão fica: o dilúvio foi total no planeta Terra ou ele foi local? Tá? Então tem muitas coisas aí, mas independente disso, né, o dilúvio aconteceu. Quem foi salvo então na arca de Noé? Noé, sua esposa e seus 3 filhos com suas esposas, total de 8 pessoas entraram na arca. Diz aí Gênesis 7:1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. É bastante interessante nós observarmos esta observação de Deus, né? Você é o único justo que Deus encontrou. Noé tinha 600 anos, 1 mês, 17 dias, como já falamos, e começou então o dilúvio. A Bíblia marca bem quando é que começou, e depois vai dizer exatamente como terminou. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês, 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra, 40 dias e 40 noites, né? Que nós já explicamos aqui anteriormente. A duração que teve esse dilúvio: as águas que brotaram de baixo, as comportas dos céus que se abriram, a chuva por 40 dias e 40 noites, e o resultado tenebroso do dilúvio que a Bíblia nos relata: tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então aqui o que acontece? Depois de tanta água vindo sobre a terra, ela vai permanecer naquele pico 150 dias. E aí o texto vai dizer que Deus lembrou-se de Noé, né, que ele estava na arca, e vai começar a fazer minguar as águas. Vai parar as chuvas de cima, parar de baixo, parar tudo, essas águas, e a terra vai demorar ainda 1 ano para poder ficar enxuta, e depois mais 2 meses para ela estar seca, para depois Noé sair lá de dentro, tá? Diz assim: as águas prevaleceram por 150 dias sobre a terra. No 7º mês a arca repousou sobre o monte Ararat, está faltando aqui. Depois de 1 ano a terra estava enxuta, e após
mas 2 meses estava seca. E o texto diz: e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então Noé ficou muito tempo lá dentro, né? Mais de, vamos dizer aí, 1 ano e 3 meses quase, dentro da arca, tá? Para depois do dilúvio, né? Depois que as águas cessaram. O propósito do dilúvio. O dilúvio foi o juízo contra uma geração que havia rejeitado totalmente a justiça e a verdade. Isso nos ensina que a paciência de Deus tem limites. Muitas pessoas podem desobedecer a Deus por muito tempo, né? Por muitos anos, mas não por toda a eternidade. Vai chegar o momento que a paciência de Deus vai ser esgotada. Foi o que aconteceu aqui nessa geração. E isso nos ensina essa grande lição, né? Foi também para preservar a humanidade através de Noé. Deus havia feito a promessa que da semente da mulher nasceria um. Então, se Deus destruísse todos, essa promessa dele cairia por terra. Então, Deus aqui preservando Noé, que era da linhagem também dos humanos, né? Então, Deus estaria honrando a promessa também que ele fez, em não destruir todos. A nova geração pós-dilúvio, ao sair da arca, a primeira coisa que Noé fez foi oferecer um sacrifício a Deus, como sinal de sua gratidão pelo livramento. Aqui entra uma questão muito importante, que é a tradição de adorar a Deus, a tradição de oferecer sacrifício a Deus. Nós vimos que Adão, ele fez isso com Caim e com Abel, e justamente no dia em que Caim e Abel estavam oferecendo o seu sacrifício, foi que Caim matou, aborreceu, né, do seu irmão, ficou cheio de ciúme, e depois o matou. Só que essa tradição, ela prossegue. Sete também fazia sacrifício. Depois Enos, que é o filho de Sete, diz claramente na Bíblia, a partir desse nascimento, passou-se a invocar o nome do Senhor. Então, com certeza, Noé, ele aprendeu tudo isso em tradição, porque não tinha nada escrito ainda, né, conforme nós temos, pela tradição que aprendeu de Adão, chegou até ele. E a primeira coisa que ele faz agora, ao sair da arca, é exatamente fazer um sacrifício de gratidão a Deus, tá? E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Deus estabeleceu a nova ordem, dando provisões básicas pelas quais a vida do homem se regeria na terra depois do dilúvio. Então nós temos uma ordem de Deus anterior ao dilúvio, aquelas ordens que Deus havia dado, crescer e multiplicar, encher a terra. Aqui ele vai fazer a mesma coisa, só que Deus vai dar também outras ordens agora. Deus vai acrescentar outras coisas aqui nessa nova geração após Noé. Para dar segurança ao homem, prometeu que as estações ficariam restabelecidas para sempre. Então Deus vai prometer, não vai ter mais dilúvio dessa forma. Reiterou o mandamento de que o homem se multiplicasse, mesma coisa que ele havia dito para Adão. Confirmou o domínio sobre os animais, dando-lhe permissão para comer sua carne, porém não seu sangue. Que antes de Noé, não sei se vocês sabiam, não tem na Bíblia a permissão para comer carne. Não tinha. O que se diz é que eram todos vegetarianos, tá? O animal era para oferecer o sangue em sacrifício, mas não era para comer. Aqui agora, depois do dilúvio, nós vamos ver Deus dando a permissão para comer carne, porém não com sangue. O sangue deveria ser lançado na terra, né? Fez aliança com o homem, prometendo-lhe que jamais voltaria a destruir a terra por meio de um dilúvio. E diz, capítulo 9, verso 1, e abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Novamente aqui, Deus está dando as mesmas ordens, né, que houve aqui um recomeço novamente, tá?
permissão para comer carne, mas não sangue. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Eu falei e aqui estou te dando a referência, né? Pena capital para homicida, está aí no verso 7. O que Deus vai dizer? Aquele que matar, derramar o sangue de alguém, o sangue dele deverá ser derramado. O que é isso? Pena de morte. Pena de morte. Ninguém tem o direito de matar outra pessoa. Se ele matar, o sangue dele deve ser derramado também. Está aí no versículo 7. Estabeleceu o sinal do arco-íris, como lembrança de que Deus não iria mais destruir a terra com o dilúvio. Aí, meus irmãos, aqui voltando ao capítulo 7 um pouquinho, só falar alguma coisa, é que nós pensamos que o amor de Deus, ele supera tudo, que o amor de Deus é capaz de cobrir até a desobediência, de cobrir as piores coisas. Não, negativo. Aqui está dizendo sobre a pena capital, que o sangue da pessoa deveria ser derramado. Quanto aos pecados, tem que ter arrependimento. Se não houver, não tem perdão. Então, não basta crer que Deus é amor, que Deus tem tanto amor, como de fato é a essência de Deus. Entende? Mas nós precisamos nos submeter a Ele, na sua justiça, que a Bíblia vai dizer, Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é justo. Aleluias. Acontecimentos depois do dilúvio. Noé cai do pecado de embriaguez em seu próprio lar. Aqui entra também outros casos bastante difíceis, né, de se entender. Vamos trazer apenas alguns detalhes. Diz assim, capítulo 9, verso 20 a 22. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. O que acontece aqui? Aqui também tem várias interpretações, né? Por que Noé, ele amaldiçoa terrivelmente o seu neto, e não o seu filho? Porque está dizendo que Cão viu a nudez do seu pai. E quando Noé vai amaldiçoar, ele diz, maldito seja Canaã. Aí as interpretações vão dizer que é o seguinte, vamos primeiro aqui ao texto. Diz, e despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos sejam aos seus irmãos. Então você percebeu que ele não amaldiçoa Cão, como nós lemos no versículo anterior, agora está amaldiçoando Canaã. As explicações são, primeiro seria o costume de chamar o neto também de filho. Também seria, uma das interpretações. Segundo, a tradição também diz que foi Canaã quem viu primeiro seu pai nu, e depois chamou Cão, que era o seu pai, né, que também o viu. Então, quem viu primeiro foi o neto. E depois ele contou para o seu pai veio, viu também. E quando chama os outros dois irmãos, Jafé e Sem, eles vêm de costa com a capa e cobre a nudez do seu pai, para não ver. Mas o que é interessante, as interpretações e as tentativas de explicar esse acontecimento. Deixa eu voltar aqui. Existe umas explicações das tradições judaicas que é interessante. Você pode pesquisar na internet. Porque veja bem, Noé, ele amaldiçoa terrivelmente o seu filho, porque viu a nudez. Quando nós lemos lá em Levíticos, quando Deus estabelece a lei através de Moisés, que ele vai falar assim, o filho não descobrirá a nudez de seu pai. Você vai ver lá que não é nudez, não é ver a pessoa nua, está dizendo ter relação sexual com aquela pessoa, ter intimidade. Se você pegar as versões mais novas, você já vai ter lá assim, o filho não terá relação sexual com a sua madrasta, nem com a sua mãe, nem com tal, e aí chama de nudez do pai. Por quê? Porque a esposa
seria então, a esposa do marido, seria a própria nudez dele. Então não poderia ver. E no sentido aí que eu estou explicando, de Levítico, não é ver, enxergar, é não ter relação. Tá? Aqui no texto está dizendo que o Canaã, ele viu a nudez. Conseguiu entender a coisa? Ele viu a nudez do seu pai. Conseguiu entender, pastora? Olha só, em Levíticos está dizendo que descobrir a nudez é ter relação sexual. Entendeu? Você pode pegar aí depois Levíticos 23, não anotei isso aqui, só de cabeça. Lá é explícito. Se você pegar as versões novas, já traz logo, proibindo os casamentos, as relações sexuais entre parentes. E o que a tradição judaica então vai dizer? Vai dizer o porquê que Noé, ao acordar, ao se despertar, ele ficou indignado com seu neto a ponto de amaldiçoar toda a sua geração. O que os judeus dizem é que o seu neto quis ou tentou ter relação com ele ou com a mãe, a mulher de Noé. Tá? E isso na tradição judaica. E isso bate lá com Levítico? Bate. Se você ler, bate. Descobrir a nudez seria isso. Tá? Isso aqui só para você ver que existe muitas formas da gente ligar uma coisa na outra, pela palavra. Ok? Vamos seguir. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. A Torre de Babel. Essa Torre de Babel é tão engraçada, tão interessante quando você lê, que você está lendo a narrativa das descendências de Noé. No meio, corta do nada, e dá a relação da Torre de Babel. Traz a história da Torre de Babel. Foi assim, fez um corte, aí depois conta a história da Torre de Babel, aí depois termina e volta de novo às gerações. Bastante interessante isso. E da Torre de Babel, segundo aí o texto, vão sair 70 nações, que vão ser descendentes dos 3 filhos de Noé, tá? Vamos lá. O capítulo 11, verso 1 a 9. Aqui, Vaeri, Calha, Aretes, Safar, Errate, Udevarim, Arredim, que e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Todos falavam uma língua só, conversavam o mesmo idioma. E eles então vão aproveitar isso e vão fazer o quê? Porque desagradou Deus então a construção. É outra coisa, irmão. Por que Deus desagradou? Não dá para entender. Hoje nós não temos prédios aí enormes. Por que eles desagradou? Por causa do intento, o que eles tinham. O que havia acabado de acontecer, o episódio que nós acabamos de narrar. O dilúvio. E o que eles queriam fazer agora? Construir uma torre que chegasse ao céu. Depois, Deus havia dito, crescer, multiplicar e esparramar, encher a terra. O que eles vão dizer? Nós não vamos encher a terra, nós não vamos espalhar, vamos ficar aqui. Então, o propósito deles eram contra as determinações de Deus. Construir a torre seria para eles desafiar a Deus. Olha, nós acabamos de ver que o mundo foi destruído com o dilúvio, mas nós vamos construir uma torre tão alta que esse dilúvio não vai alcançar nós, se Deus resolver fazer isso. E nós vamos debater com Deus, tá? E depois, para fazer isso, eles tinham que ficar junto. E é isso que vai fazer com que Deus não aceite e não concorde com esse projeto deles, tá? Diz assim, e disseram, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo o cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então veja que eles estão indo contra o que Deus havia determinado. E quais eram então os seus intentos? Construir uma torre que tocasse ao céu, lógico que aqui está uma linguagem figurada, né? Para desafiar a Deus. Ali tinha muita questão mística e etc. nessa região, tá? Para desafiar a Deus, para estar ali debatendo com Deus. Fazer o nome, ter importância, ter fama, que é o que eles queriam. Sejamos então célebres, sejamos então famosos com essa construção.
não ser espalhados pela terra, ou seja, contrário às ordens de Deus. E Deus desbaratou seus planos, não só para frustrar-lhes o orgulho e independência, mas também para espalhá-los, a fim de que povoasse a terra. Então, a partir desse momento aqui, o próprio Deus, a Torre de Babel, que era chamada Porta do Céu ou Porta de Deus, vai se chamar confusão, porque Deus vai confundir as línguas ali entre eles. A cidade era para se chamar Porta de Deus, mas ficou conhecida como Babel, que é confusão. E o grande fato que restou de Babel foram os diferentes grupos que foram se espalhando conforme suas línguas. A partir de aqui, até os sociólogos, antropólogos, os estudiosos, que começam a estudar esse fenômeno dos idiomas, das línguas diferentes que nós temos no mundo, eles se esbarram nisso aqui também, porque não há outro lugar mais antigo que fale sobre isso. Então a Bíblia vai trazer essa confusão, que o próprio Deus então trouxe essas diferenças de línguas, tá? Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Ok? Aqui eu fiz outra geração também, para nós vermos a genealogia de Adão agora até Abraão. Porque isso aqui, irmãos, as genealogias dentro da Bíblia vai marcar a história bíblica, porque exatamente é para mostrar que tem uma ligação lá em Adão, e Adão foi feito por Deus. E aqui eu coloquei, já deixei destacado aqui esses dois que vão ser os principais aqui, tá? Nessas gerações. Aí está aqui Adão, a primeira geração, Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jered, Enoque. Perceba que aqui eu estou marcando por gerações, primeira, segunda, terceira, que é diferente daquela que eu coloquei a idade. Matusalém, Lameque. Então Noé é qual? A 10ª geração, tá? Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abraão. Abraão, ele é a 20ª geração. Você pegou aí o negócio? Ele é a 20ª geração de Adão. Então, eu vou trazer aqui uma informação para você pensar. Quando Abraão é chamado da terra de Ur dos Caldeus, os historiadores e a própria Bíblia nos dá a entender que já tinha milhares de pessoas lá. Os historiadores vão dizer que tinha cerca de 50.000 pessoas que viviam ali em Ur dos Caldeus, né? A região da Mesopotâmia é o lugar mais antigo da civilização humana, né? Aí para você pensar, 20 gerações, será que dava para ter esse tanto de gente? Será que dava para ter milhares de gente lá nesse lugar, fora os outros? Fora outros. Então os estudiosos vão dizer o seguinte, que do capítulo 1 até o capítulo 11, que é onde nós estamos terminando, a cronologia aqui, ela não é exatamente conforme está aqui. Eles vão dizer que pode ter várias lacunas aqui, ó, de Adão até Enoque. Não é exatamente só esses nomes. O que eles vão explicar? Eles vão dizer que esses nomes são os principais nas suas gerações que marcaram determinados fatos, mas que na verdade, e até para ter coerência com a narração do capítulo 12, onde Abraão vai sair da sua terra, aí ele já vai vir para Arã, e de Arã ele vai para Canaã, que já tem 7 nações em Canaã, e de Canaã ele já desce para o Egito, porque tem fome em Canaã, e lá no Egito já tem o rei, Faraó, já tem milhares de pessoas. Então, irmãos, a narrativa é exatamente, né, que os estudiosos apontam, elas têm coerência, que entre uma geração e outra aqui, há grandes lacunas, tá? E que esses nomes aqui, é simplesmente para mostrar que Abraão está ligado na genealogia dos principais nomes dessa genealogia, que é Sem, que é Noé, tá? Que é Enoque, e que
é Adão, por final. Mas que não significa que só tenha 20 gerações, né? Essa semana eu até fiz a conta da minha geração, do meu pai e da minha mãe. Nós temos no máximo 60 pessoas. A Moacir fez da família dela, deu em torno de 70, né? Entende? Então, faça para você ver. Então, na verdade, não tem muito assim, que discutir. Aqui, sim, há claras evidências de que há grandes lacunas. Tanto é que a cronologia, como eu falei, ela não é contada até Abraão. Não, na história, na chamada história, tá? História nossa, secular. Ok? Para nós concluirmos, então, estamos vendo como ter o entendimento dos fatos bíblicos aumenta a nossa responsabilidade com a nossa fé. Precisamos ter, irmão, entendimento dos fatos bíblicos para poder aumentar a nossa fé de forma responsável. Porque muitas pessoas pegam esses textos de forma irresponsável e criam doutrinas e criam ensinamentos, entende? Que não são bíblicos. Aleluia. Por isso que nós temos que ter luz para o meu caminho, é a tua palavra, aleluia, é a palavra de Deus. Vimos que o dilúvio não foi um capricho de Deus, mas um juízo contra a desobediência dos homens daqueles dias. Vimos também que Deus sempre faz diferença daqueles que são justos, como fez com Enoque, como fez com Noé e tantos outros na história, que andaram em retidão e que procuraram andar nos seus caminhos. Isso aqui nos ensina muito, irmão. Nos ensina muito. Nós vivemos hoje, não só hoje, né? Eu digo hoje nessa geração, porque é aqui eu estou. Nós vivemos de uma forma muito religiosa, que seria o seguinte, irmão, basta eu estar ligado numa religião, basta eu crer em Deus e tudo vai acontecer. Não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que nós temos que crer, nós temos que obedecer, nós temos que andar em retidão, nós temos que desviar do mal. Amém, irmãos? Glória a Deus. É isso que a palavra do Senhor nos diz, para nós não sermos pegos de surpresa. Eu sempre digo, irmão, fique com a palavra de Deus. Não fique com que qualquer pessoa vai te dizer, tem que ser assim. Não, você pode ficar tranquilo, passar a mão na sua cabeça, tome cuidado. Essa geração antediluviana, morreram todos, pereceram porque não obedeceram a Deus. E nós agora, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus para nos orientar. Servir a Deus sem entendimento é andar no escuro. Servir a Deus sem ter entendimento é andar no escuro, irmãos. E como é ruim andar no escuro, como é ruim. Por isso o nosso tema é, luz para o meu caminho é a tua palavra. Você pode aplaudir o nome de Jesus?